Tem o cara que arrota, o cara que o outro ali que grita, tem gago, tem tudo aqui. Vou te contar uma coisa, velho. Tá o preparador físico aí. Aí, meu irmão, vocês sabem. Ah, mas do Corinthians, tá. Não, então, vamos lá. Quais foram os clubes do futebol brasileiro que pediram adiantamento? Só o Corinthians as pessoas sabem, né? Todo mundo pede. Todo mundo pede. Agora, não posso falar que o Palmeiras pediu, não posso falar que o São Paulo pediu, não posso falar que o Santos pediu, porque eu não tenho... Informação, né? Não tenho informação. Mas o Corinthians adiantou. Então, vamos lá. Vocês que são os novos dirigentes do Corinthians, presidente Osmar Stabile, você já foi lá e já adiantou 45 milhões. Tá certo isso? É a necessidade, né? É a necessidade. Talvez o... A necessidade é uma coisa. Daquilo que você está falando e daquilo que a gente pensa em administração, não tinha que ter feito isso. É errado, mas não tem de onde tirar, vai adiantar a receita. Então eu acho que o Corinthians tem que resolver essa questão política o mais rápido possível para ter um presidente efetivo e que ele comece a administrar o clube. Porque o Stabile, ele está como interino, sabe disso e as coisas não funcionam assim. Então precisa resolver essa questão. O Dorival, falando do time... Só que tem uma coisa, hein, Veloso? Oi. Se dia 9 os sócios votarem para permanência do Augusto, você acredita o embolo que vai dar? Não é muito louco? Mas tem 3 pedidos de impeachment, né? Não, mas... Um passou agora. Então, não, mas tudo bem, mas dois. Se os sócios votarem... daí vai para ele de novo, né? Sabe? É muito louco isso, entendeu? Que é processo que aí, passar no conselho... tudo bem, mas aí você fala assim, mas peraí, mas e agora? Todo mundo que eu contratei, todo mundo que eu coloquei, aí eu adiantei 45 milhões da Federação Paulista de Futebol... Quando se adianta 45 milhões sem ter nada, ou quando você não tem nada e você usa só o seu cartão de crédito, você está morto, irmão. Você está morto. E aí mostra o que o Corinthians está acontecendo. Sim, a dificuldade que está passando. O aperto financeiro. E eu estava falando do Dorival já, com relação ao time, ele precisa acertar agora, a gente já falou muito sobre isso, mas é uma realidade e mais um problema. Acertar com o Igor Vinícius agora, vai acertar. É o novo Carlos Alberto, velho. É o novo Zé Maria. Mas é uma opção, né? Não, uma opção maravilhosa. Leva ele pro Palmeiras, pro São Paulo. Pô, parabéns aí pro São Paulo, hein? Que negócio, hein? Que jogadorzaço. Então, mas eu acho que para quem tem só o Mateuzinho, eu acho que pode ajudar, pode ajudar. Mas, enfim, o problema hoje do Dorival é mais pode ajudar. Pode ajudar o quê? Levar bola, levar material esportivo. Pode ajudar, cara. Pode ajudar o quê? Você está muito pessimista com relação Não estou pessimista, não. Eu estou analisando o que ele é como jogador. Não, mas ele teve bons momentos no São Paulo. Aonde? Quanto tempo que ele não joga, Veloso? O cara que fica um ano parado. Tá bom, Veloso. E vai contratar quem, craque? E vai contratar quem? Isso não é problema meu. Olha só. Não é problema seu também. Quando você faz o comentário que você acha que um jogador tem que ser contratado só porque não tem ninguém, desculpa, isso é pequeno. Para comentar, isso é pequeno pro Corinthians, mesmo vocês achando que ele é bom de bola. Eu acho. Vocês acham, eu não acho. Eu acho que ele é um jogador pior que o Mateuzinho. Mas entre... Agora, quem vai contratar não é problema meu. Eu, por exemplo, eu tenho um nome. O Wesley do Flamengo. Mas assim... Mas eu não estou dizendo... Mas aí você está me perguntando uma coisa. Se o Corinthians tem dinheiro ou não, isso não é problema meu. Mas só por causa disso eu tenho que contratar um cara ruim? Mas o que foi que o Corinthians fez agora com dinheiro? Não é só o Corinthians, o São Paulo fez também. Sei, mas todos fazem. Claro, todos fazem. Como a gente está falando do Corinthians... Não, mas a gente pode falar de qualquer um. O Ferrarese é bom, o Cédric é bom. Não. O Yamal que jogou no São Paulo de lateral esquerdo que ninguém fala nada? Não, também não é bom, não. Então, também não é. Mas só porque ele é barato, então eu tenho que trazer? Mas é a realidade do clube, com um clube mal administrado. Quando você tem um clube mal administrado, você tem que ficar sofrendo, trazendo... Então só tem um clube aqui que é bom administrado, que é o Palmeiras. Do restante, não. Por isso que vai buscar jogador... A gente conhecia o lateral direito, mas a gente conhecia o lateral direito do Palmeiras? Você conhecia? Quesada conhecia? Não. Ninguém conhecia. Não. Então, desculpa. Então, você não tem ninguém que possa enxergar que na Colômbia, que na Argentina, que no Uruguai, na Série B, tem um jogador que possa ser melhor que o Igor Vinícius? É fácil trazer o Igor Vinícius. Eu já trabalhei com ele. Ele foi campeão comigo. Mas não joga nada. Pra mim, né? Não. Eu também. Se o Corinthians fosse um dia, já falei aqui várias vezes. Mas se ele fosse bom, eu vou te interromper de novo. Se ele fosse bom, você queria ele no São Paulo. Como São Paulino. Mas... Para o torcedor São Paulino, ele perdeu totalmente a confiança. E por que ele vai ter confiança no Corinthians? Como que você pode provar isso? Eu não sei, eu não posso provar. Não, mas nem eu posso. Eu só sei que ele é ruim de bola.
Eu particularmente, Você está não acho. convencido disso? Não, eu sempre estive. Desde que ele jogava na Ponte. O melhor campeonato que ele fez foi no Ituano, Veloso. Porque eu acompanho futebol pra caramba. Agora, se o Igor Vinícius é a visão do Dorival Júnior pra lateral direita, eu não acredito. Souza... Eu não acho também não que seja ele não, mas se fosse um clube administrativamente competente, iria buscar jogador lá fora, como o Palmeiras faz, como o Flamengo faz. Mas você tem que ter um grande observador aí, né? Tem que ter. Porque assim, você não vai... Então vou te fazer uma pergunta. O São Paulo contratou bem o Ferrarese e o Cédric? Não, claro que não. Não. Só que assim, craque, é a necessidade de um clube mal administrado. Não, eu concordo com você, Souza. Mas o meu comentário não pode ir em cima disso. Olha só. Do meu ponto de vista. Olha só. Como comentarista, você tem o lateral direito da Ferroviária que é muito melhor que ele. Charles jogador para vestir a camisa do Corinthians? Não. Martínez é jogador para vestir a camisa do Corinthians? Mas se a gente fizer de clube para clube, a gente vai estar no mesmo patamar, o São Paulo e o Corinthians. É isso, mas assim, é isso que eu estou te falando. Você falou do Ferrarese. O Martínez está. Eu gosto do Martínez. Eu não gosto. Eu não acho que é um jogador que tem condições de vestir a camisa do Corinthians. Administrativamente, se fosse um clube organizado, era para pegar jogador, era para... Mas não é, Souza. Mas isso é uma questão muito, assim... Legal você falar isso, mas, por exemplo, não é possível que não tenha um lateral direito. Vou dar um lateral direito que eu contrataria há muito tempo. Pikachu, por exemplo, que joga no Fortaleza. Se você pegar os números do Pikachu e botar o Pikachu junto com o Igor Vinícius, o Pikachu é 1 milhão de vezes melhor naquilo que vocês estão falando. Se você pegar o histórico do Pikachu, vocês estão de brincadeira querer contratar o Igor Vinícius. O que você pensa, Quesada? Neto, eu acho o seguinte, quando um clube é administrado da forma como o Corinthians tudo que é curva de rio para ali, entendeu? O Corinthians contratou 21 jogadores desde que o Augusto Melo se tornou presidente. Primeiro lá com o Rubão e depois o Rubão passou o bastão para o Fabinho Soldado. Você pega essas 21 contratações e faz assim, se contratou 5 bons jogadores que realmente servem, é muito. Tanto é que o Dorival Júnior está falando agora que eu preciso de elenco, não tá? Então você contratou Carrilho, Zé Martins, Charles... também? É indicação do Dorival. É lógico, né? Mas aí é que tá. Você acabou de dizer um negócio. Será que na santa base do Corinthians... Não tem. Não tem? Não tem. Não tem. Não tem. Porque a base é mal conduzida. Não, mas sempre foi. Tem que criar, então. Mas a gente bate nessa tecla. Essa tecla está errada no nosso ponto de posicionamento. Pô, se você pegar se você pegar todas as vezes que tem Taça São Paulo de Futebol Júnior, a gente sempre vai falar que esses... nenhum joga, é 1 ou 2. Ok. Mas é verdade, é 20 anos isso. Então eu tenho um time que eu não tenho lateral direito. O Fagner, que foi um monstro, não estava sendo mais. Aí eu faço questão de contratar o Mateuzinho, que era o terceiro reserva. Se você falar assim pra mim, Neto, vou contratar o Rodinei. Aí legal. Joga muito. Esse joga muito no Flamengo. Jogou muito, tá jogando muito lá no time da Grécia. É Panathinaikos? Não é o Panathinaikos. Olympiacos. Tá jogando. Vou trazer o Rodinei de lateral direito. Sabe por quê? Porque o Rodinei, o Mateuzinho era reserva do Rodinei. E que ninguém achava que o Rodinei era bom. Lembram disso? Queria de Tatuí, irmão. Jogou bola comigo lá em Tatuí. Se você falasse assim, vou trazer... Olha, eu tô pensando em um ano de contrato, eu vou trazer o Mike. O Marcos Rocha. Os dois que arrebentaram no Palmeiras. Aí eu, Os dois em fim de contrato. Os dois em fim de contrato, sacou? O Mike é um baita do lateral, o Marcos Rocha também é muito superior ao Mateuzinho e ao Léo Maná. Legal. Bom, agora eu trago um cara... que é Igor Vinícius, que não jogou no São Paulo. Aí porque eu conheço ele que eu passei lá? Desculpa. Aí isso é uma visão precária de comentário, precário de Corinthians, de trazer um cara que o treinador acha que ele vai jogar bem. Mas, porque... deixa eu dar um adendo aí nesse seu comentário, que é interessante, mas o Dorival, que indicou o Igor Vinícius, ele já indicou para o Palmeiras... O gato 01 lá, o Jailson. O Jailson, que era reserva lá do Ceará, que tinha trabalhado com o Dorival. Chegou no Palmeiras, foi titular, foi campeão, passou uma série invicta. Enfim, o Dorival... Então vamos fazer uma pergunta para você. Eu sei que você está falando, vamos lá. Ele tem na fase boa, o Mateuzinho jogando... O Mateuzinho até melhorou um pouquinho, ele é ruim demais, velho. Não joga nada. O Aribazão jogava mais que ele. Na fase boa, quem joga, Mateuzinho ou Igor Vinícius, o que você está vendo? Mateuzinho. Pra mim, Mateuzinho. Não, pra mim nenhum dos dois. Pra mim nenhum dos dois. Mas pra escolher, eu escolho o Mateuzinho.
Mas se aí Eu o escolho não Mateuzinho, você escolher. botar Eu prefiro o Léo não escolher. Maná também, tá difícil, hein? Não, ele não joga nada. Vou botar o Félix Torres. Félix Torres tem jogado Então, mas ali. o que eu quero dizer é da contratação e de enxergar que esse cara vai fazer contrato de 3 anos. Vocês estão brincando? 3 anos? Porque eu sei é 3 anos. Você tá de brincadeira? Olha, ele queria de 2. O Corinthians queria dar 2, mas ele quer 3. 3 anos para um jogador que ficou mais de um ano parado, que tá com dor lombar, que operou o pubis e que o Souza falou o que? O seu comentário do São Paulo? Perdeu totalmente a confiança. O torcedor pega muito no pé dele. Essa é a realidade. Então vamos lá. Se o Souza, um baita comentarista que o sabe tudo do São Paulo, como é que eu vou pegar um jogador que não tem confiança para jogar no São Paulo, ele vai jogar no Corinthians? Quesada. É curioso isso, porque o Mateuzinho também não tinha confiança lá no Flamengo, era o 3º reserva e foi contratado para o Corinthians. É o que eu falo, tá tudo errado. E ó, não vamos muito longe, o Alessandro era o diretor de futebol e o Corinthians já tinha problemas na lateral direita. Vocês lembram aquele uruguaio que jogou improvisado várias vezes? Bruno Mendes? O cara era zagueiro, teve que jogar improvisado porque o Corinthians não tinha lateral direito. Isso é... Félix Torres agora. Isso é... Então, aí vocês querem falar de amador, né? Porque eu já trabalhei como dirigente, você já foi treinador, a gente tem essa visão. Então vamos lá. Eu tenho um cara que é monstro na história do Corinthians, certo? Fagner. Nesse tempo, nos últimos 10 anos, eu não consegui fazer nenhum lateral. Por que que o Andrés, Roberto, Augusto, Mário Gobi, por que eles não fizeram um lateral nos últimos 10 anos? Mas por que agora eu tenho que fazer um comentário? Olha, mas a base não tem. Não tem. Não tem. Vamos lá. Qual é o lateral direito do São Paulo? Vamos, gente. Cedric. Quem é o lateral direito do Santos? O Léo Godoy tá saindo... Vai Que ficar veio da onde? Do Atlético Paranaense e não joga nada. Tá. Quem é? Vocês sabem quem é ou não? Não sabe. Vamos lá, lateral direito do Palmeiras. Giai. Quem era antes? Era o Marcos Rocha. Marcos Rocha. 2 monstros. Os caras têm 3. Vamos lá. Isso. Então, pera um pouquinho. Planejamento, gestão de elenco. Cara, então, mas só que é o seguinte, a gente não tem lateral, irmão. Aí você Os contrata dois um... laterais do Palmeiras são gringos. Vamos lá. Giai e Piquerez. Vamos lá. Lateral esquerdo do Santos. Escobar. Que é um jogador bem medíocre. Lateral esquerdo do Corinthians. Bidu e Tinha Angeleri. 4 antes do Angeleri. Palácios, que veio com artrose no joelho. Contratei. Não, o quarto é o Angeleri, que eu falei. Não foi isso que eu falei? Eu falei isso, não falei? Sim. O quarto é o Angeleri. O primeiro, Palácios, que veio não jogou. jogou um jogo só, Saiu artrose no joelho, coisa que eu tenho e eu operei. Aí, contrataram o Hugo. Antes de perder a eleição, trouxeram o Hugo porque ele fez um belo gol Contra o São Paulo. contra o São Paulo. Lá no Não Inglaterra. joga nada. Aí trouxeram o Matheus Bidu do Cruzeiro. Quem que estava no Cruzeiro como dirigente, que era dono? Quem que era dono? Ronaldo. Ah, mentira. Ah, Ronaldo? Ronaldo. Nossa, eles contrataram o Matheus Bidu. Aí, no final, quem que contratou um baita do lateral esquerdo? Quem contratou? Emiliano Dias. Quem contratou? Angeleri. Eu tenho mais 3. Alguma coisa não tá batendo pra mim, entendeu? Na visão de nós, comentaristas. É muito negócio, é muito jogador. A Sacou? comissão passada trouxe o Carrilho também, né? Como é que você faz empréstimo do Michael 3 vezes e eu tô devendo 1 milhão de euros? 3 empréstimos de um volante. Não é muito louco? Então, é como entender a negociação. É como analisar. Pô, desculpa, gente. Se você não tem competência para contratar um lateral direito, aí você tem que contratar um lateral que não está jogando absolutamente nada. E não tem nada a ver com o esquema. Vocês acham, então, que o Igor Vinícius é o cara que é Sada Souza? Não. Hoje Sou ter frontalmente o contra Mike no mercado aí seria uma opção melhor. Pô, sem dúvida. muito. Rodinei, velho. O Rodinei traria fácil. Não é verdade? Fácil. Então, mas aí o Dorival Júnior, que é o Igor Vinícius. Por quê? Não sei, cara. Igor Vinícius. E outra coisa, quando eu falo, eu sei que se o cara arrebentar, como o Veloso disse, tá tudo bem. Eu dei minha opinião e eu não tenho medo de errar. Mas vocês vão contratar o Igor Vinícius. Legal. Cara, é inacreditável. Se o São Paulo tem o Cedric, que não joga nada, Ferrarese, que não joga nada, nem de zagueiro e muito menos de lateral. Ele é reserva dos dois. E não tem confiança, como o Souza disse, para jogar no São Paulo.
Mas se ele tem confiança, pra mim, ele é melhor que os dois. Mas há muito tempo atrás. Agora, se o Corinthians quer contratar Igor Vinícius, aí nós temos que rezar, pedir para Deus, Nossa Senhora Aparecida, acender vela de 10 metros, porque a coisa tá feia.